pessoal, tudo bem? Luciano Soares aqui. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a música Asa do Djavan. Tem um vídeo aqui no YouTube do Djavan tocando essa música no programa Chico e Caetano, e ele está tocando essa música só no violão e voz. Aí dá pra gente sacar um pouco mais sobre o que ele está fazendo. Vou mostrar para vocês aqui, olha só, se liga nesse aí. Aí dá pra ver bem a mão dele, ó. Então nesse vídeo dá para perceber bem como é que funciona a mão direita dele. A introdução da música vai ter 3 acordes: Si menor 7, Sol 7 e Si bemol 7, 9. Às vezes nesse Si bemol 7, 9 eu toco essa 11ª aumentada aqui, porque alguém parece que toca ela lá na gravação, né? Então toca essas 5 cordas aqui. É o pedaço que ele fala: amanhã me socorreu com flores e aves suaves soltas em asas. Aí já começa uma coisa que esse asas, ela é sincopada. Essa nota aqui, esse acorde é tocado sincopado, ele não é no tempo. Tem muita gente que toca essa música com esse acorde assim no tempo, né? Os 2 primeiros acordes, né? Os 3 primeiros acordes são no tempo aqui. Amanhã me socorreu com flores e aves. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Essa aqui, esse acorde é antecipado. Então isso já faz uma grande diferença para entrar certo depois no groove que vem depois, né? O próximo acorde que ele faz vai ser o Lá 7, 13, que já é um acorde de transição entre essa primeira, digamos assim, introdução e a próxima parte, que tem uma parte instrumental que seria como se fosse a segunda parte da introdução. Então vai ser Si menor 7, Sol 7, Si menor 7, Si bemol 7, 9, 11ª aumentada, depois Lá 7, 13, que é a hora que ele fala borboletas em bando. Borboletas em bando. Aí entra o grande lance dessa música, que é, eu acho, a parte mais interessante dela, que é exatamente essa questão dessa levada da mão direita, né? Que ele faz o... Então vamos lá, vamos tentar dissecar um pouco essa levada que ele faz nessa segunda parte da introdução. Os acordes são 3 acordes: Ré menor 7, Si bemol 7 e o Lá 7 bemol 13. Quando eu comecei a tentar entender essa levada, uma das primeiras coisas que eu percebi é que parecia ser uma coisa meio como se fosse um reggae, né? É estranho falar isso, mas é como se fosse... Só que o que o Djavan fez é que geralmente o reggae, essa parte que vai fazendo esse contratempo, né? Geralmente é nas cordas mais agudas, nas primeiras cordas do violão ou da guitarra. Só que o Djavan fez interessante, em vez de fazer nas cordas agudas, ele fez isso como se fosse no baixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir tocar isso é que esse baixo, essas notas que estão sendo tocadas pelo polegar, que são as notas mais graves do acorde, o baixo do acorde, ele toca essas notas no contratempo. Então é como se fosse assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 né? O contratempo: 1 e 2 e 3 e 4 e. Então, se a gente fosse separar só o que só o que o polegar dele está fazendo, seria mais ou menos isso aqui: 1, 2, 3, 4. Primeira coisa a treinar é isso aí, treinar essa jogadinha aí desse contratempo no baixo. Colocando agora aqui essa parte aqui, o indicador e o médio anelar, puxando as 3 cordas juntos,
Ficaria. Estou fazendo essa batida aqui seca, que seria o tempo 1, depois eu puxo o polegar, né? Se a gente fizer assim já dá mais ou menos o swing dele, né? Bateu, polegar, puxou, bateu, polegar, puxou. Aí toca o polegar de novo no contratempo aqui, na quinta corda, e depois faz o... Aí ele faz como se fosse um rasgueado, né? Assim, de fazer os 3 dedos para cima e para baixo. Então é 1. Na hora que ele toca essa quarta corda, parece que ele faz um ligado aqui, ó. Você faz. Certo? Então tem essa jogadinha desse ligado aqui, né? Nos 2 outros acordes ele vai fazer a mesma coisa na mão direita, só que aqui o baixo vai mudar e não vai ser o ritmo inteiro em um acorde só, ele vai dividir o ritmo em 2 acordes. Então no Si bemol e no Lá7 13 ele faz assim. Então, ele faz a primeira parte do ritmo, né? Ele faz o primeiro polegar, a parte de baixo, o segundo polegar. Na hora que ele vai tocar o polegar de novo, que é a terceira batida do polegar, ele já está no Lá. E aquele rasgueado ele faz no próximo acorde, né? Ele já faz no Lá. Nos outros acordes vai ser. Aí cantar fazendo esse ritmo é outro assunto. Eu acho bem difícil para cantar fazendo esse ritmo. A parte A, que vem logo depois dessa segunda parte da introdução, ela vai ter os seguintes acordes: Ré menor 7, Si bemol 7, Lá 7 com 13ª bemol e vai ter também um Fá 7, 9. Fica mais ou menos assim, lembrando que eu não sou cantor. Se pedra não fala, dirá se falasse. Eu ama-me, queima na sua cama. Período da fala, se beijo que é doce. Me prende vivo, ela me rende com sua bala. Então aqui tem uma coisa interessante, aquele ritmo, né? Isso para mim é um ciclo completo do ritmo. Quando ele está fazendo a introdução, ele faz esse ciclo completo no Ré menor e depois divide entre o Si bemol e o Lá7 B13. Na hora que ele está cantando, ele faz Ré, Si bemol, Lá7 B13, igualzinho a introdução. Da segunda vez ele faz Ré menor, Fá 7, 9, Si bemol com sétima, Lá com sétima e 13ª bemol. Aí quando ele faz o Ré menor e o Fá com sétima e nona, ele também divide. Então vai ser... Então é isso aí. Essa parte A da música ele faz desse jeito. Esses 4 acordes. Aí quando a gente vai passar para a segunda parte, aquele pedaço se disfarça de Deus de Juruna, na deusa azul, ele faz um outro acorde no final. Ele vai fazer... Me prende, me iguala, me rende com sua bala. Para preparar a segunda parte, ele faz esse acorde aqui, ó, que é um acorde de Lá diminuto. Só que ele faz essa pestana aqui e aí ele toca essa primeira corda aqui. Então fica tipo um Lá diminuto com sétima maior, né? Então a gente pode fazer esse acorde desse jeito. Aí a gente vai para a segunda parte, que é a parte B, que vai ter os seguintes acordes: Sol menor, Dó 7, 9, Fá sustenido diminuto, Ré com sétima e nona bemol, Lá menor com sétima e 11ª, e aí faz aquele Ré 7, 9 com esse dedo 4 aqui, ó, na sexta casa da primeira corda, para fazer a 13ª. Aí faz Mi menor com sétima e quinta diminuta e o Lá7 bemol 13.
Vamos ver essa parte agora no vídeo. Se desfaz dos céus de juro na Deus azul. Se me comover, eu já sei que é tu. Claridade de um novo dia, não havia sem você. Uma coisa interessante que deu pra ver aqui é que na segunda parte ele continua fazendo o mesmo ritmo. Se desfaz Deus de Juruna na Deus azul. Se me comover, eu já sei que é tu. Claridade de um novo dia, não havia sem você. Você passou, eu me esqueci o que ia dizer. Ré menor, Si bemol com sétima, Sol menor, Si bemol com sétima e Lá com sétima e 13ª bemol. E o ritmo, mais uma vez a gente pode conferir aqui na gravação, é exatamente o mesmo que ele faz no começo da música, ele faz esse ritmo a música inteira. Pessoal, Asa do Djavan é uma música que apresenta muitos desafios nessa questão rítmica da mão direita, né? Em termos de harmonia, não é uma música com harmonia tão complexa quanto algumas outras músicas do Djavan, mas essa questão rítmica da mão direita e ainda a jogada que ele faz na mão direita com o que ele faz ritmicamente na voz é bem complicado, assim, eu considero bem complicado. Então, vão com calma aí, tranquilamente, não precisa se preocupar aí, se demorar um pouco para pegar isso aí, né? Eu demorei muito tempo para conseguir entender isso, assim, eu já toquei essa música algumas vezes, assim, na noite aí, né? Bem simplesinho assim, né? Aí em um determinado momento eu falei, não, peraí, vamos tentar entender o que esse cidadão faz aqui, né? E ele faz um negócio muito interessante e eu consegui pegar um pouco do que ele faz. Ainda não é exatamente, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até uma próxima aí. Tchau, tchau, tchau.